Flamengo quer Scarpa e Scarpa quer voltar ao Brasil. Tem informação sobre isso, tem informação de renovação de contrato do Gabigol, tem acordo encaminhado aí com o Gabigol, zagueiro uruguaio, Neneca, Léo Pereira, um monte de notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. E hoje o elenco do Flamengo, como todo mundo sabe, está de folga, meus amigos. Hoje é dia de folga no Flamengo, amanhã é dia de folga e os atletas só voltam a trabalhar no CT no Urubu a partir do sábado, pós-vergonha que eles fizeram contra a equipe do Grêmio, beleza, meus amigos? E aí o negócio é o seguinte, galera. O Flamengo vai abrir esse mês, que está entrando agora de novembro, com 2 jogos fora do Maracanã. Flamengo no dia 1º de novembro enfrenta a equipe do Santos no estádio Mané Garrincha. E depois no dia 5 de novembro o Flamengo enfrenta a equipe do Fortaleza lá no Castelão, beleza? E aí depois dia 8 tem Palmeiras no Maracanã, enfim, tem uma série de jogos, uma sequência que vai ter de jogos aí também no Maracanã, sobretudo pós-Copa Libertadores da América, na data FIFA, tem o jogo do Bragantino e Flamengo e Bragantino no Maracanã também. E aí, para esse jogo contra o Santos, meus amigos, os ingressos começam a ser vendidos hoje, na quinta-feira, para o público geral. Então você aí que não é de Brasília, vai viajar, ou é de Brasília, já compra e adquire o seu ingresso, já está aberta a venda para o público geral para essa partida. E se eu não me engano, o nome do site é Bilheteria Digital. É lá que você vai poder adquirir o ingresso para esse jogo entre Flamengo e Santos. Não é o Flamengo que está comercializando esses ingressos, beleza? Bom, falando sobre Copa Libertadores 2024, pelo menos eu acredito que o Flamengo vai conseguir essa vaga para a fase de grupos da Libertadores de 2024. A CBF sugeriu à Conmebol que a final da Libertadores de 2024 seja realizada nos Estados Unidos, galera. Olha aí, a Confederação Brasileira de Futebol decidiu não se candidatar para receber as decisões da Libertadores e da Sul-Americana na próxima temporada. Dessa forma, Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, expôs a ideia de levar a final da competição para os Estados Unidos. A entidade brasileira formalizou a sugestão em documento a Conmebol, a entidade sul-americana, segundo o Rodrigo Matos, do UOL. Enfim, vamos ver se eles vão conseguir botar essa final nos Estados Unidos. Vai ser longe de qualquer jeito, né? Vai ser igual aquela final que teve no Equador. A grande diferença é que é muito mais fácil você ir para os Estados Unidos, tem uma ponte, tem uma linha de voos muito maior, né? Naturalmente você tem uma rede de hotéis muito maior, mas vai ser longe pra caramba. Eu não tô comparando os dois locais geograficamente falando, tá, gente? Tô falando em relação à distância, mas a logística é melhor, mas eu ainda acho que, Libertadores, né? Poderiam, né, sei lá, por que não faz na Argentina? Nunca tem, né? Nunca teve, né? Final de Libertadores na Argentina ainda, realmente não dá pra entender. Eu achava até que pro próximo ano seria realizado na Argentina, mas enfim, esse martelo não foi batido e até a final a gente tem muito arroz com feijão pra comer, meus amigos, porque pra chegar lá vai ser complicado do jeito que vem andando o Flamengo, só se tiver uma mudança radical pro próximo ano. E aí, galera, segundo a Luísa Sá, do All Sport, um dos focos do Tite desde a sua chegada ao Flamengo foi conhecer cada um dos envolvidos no dia a dia no Ninho. Depois da primeira derrota sob o seu comando, que escancarou alguns problemas ainda existentes na equipe, o treinador coloca as forças em aumentar a confiança no trabalho e entender o elenco no período sem jogos. O próximo jogo é daqui a uma semana mais ou menos, na próxima quarta-feira, dia 1º de novembro, tá? E aí, cara, um ponto que fica evidente nesse time do Flamengo, eu tive acesso a alguns gráficos aqui lá do aplicativo SofaScore, e nesse aplicativo mostra questões de intensidade. Tem um gráfico que mostra intensidade. E no jogo contra o Cruzeiro, no jogo contra o Vasco e no jogo contra o Grêmio, nessas 3 partidas, o Flamengo perde a intensidade de forma
bizarra no segundo tempo. Não estou falando sobre organização tática, estou falando sobre intensidade de jogo. Principalmente perdeu a intensidade nesse jogo contra a equipe do Grêmio e que cedeu esses 3 gols para a equipe do Grêmio, sendo um de lateral. O Flamengo voltou àquele estágio de tomar gol de lateral, desatenção no lateral, e que certamente o Tite vai ter que exercer uma cobrança em cima disso. E aí, cara, é claro que a culpa maior da derrota de ontem não é do Tite, apesar de, na minha avaliação, ele ter errado nas substituições, mas, velho, os jogadores do Flamengo estão numa fase muito ruim. Pra você ter ideia, o Pedro não marca um gol com bola rolando, pasmem, há 4 meses, meu parceiro. O último jogo que o Pedro fez um gol com bola rolando foi no Flamengo e Alcas, com o Sampaoli, no início do Sampaoli no Flamengo, que ele meteu 4-0 no Alcas, no Maracanã. E o Gabigol a mesma coisa. O Gabigol não marca um gol com bola rolando há 3 meses. O último gol com bola rolando que o senhor Gabriel marcou foi no dia 26 de julho contra o Grêmio, nessa arena do Grêmio, que o Bruno Henrique cruza, ele aproveita e faz o gol. Depois ele perde um pênalti, no segundo tempo o Thiago Maia vai lá e faz o 2-0. Então, assim, os atacantes do Flamengo, tanto o Pedro quanto o Gabigol, estão nulos. Não fazem gol de bola rolando. Isso evidencia uma má fase absurda desses jogadores do Flamengo. Há tempos atrás você jamais imaginaria que isso aconteceria. É como disse o Mauro César na Jovem Pan, eu vou ler aqui. É um time pedante. Ontem os gols saíram quando o Grêmio foi para o tudo ou nada. Como corrigir isso? Só com muitas cobranças e direção dura. Renovar o contrato do Gabigol é um escárnio. Fazer o torcedor de bobo. E ele fala mais. Da maneira como os jogadores do Flamengo se comportam, é inviável ter Pedro, Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Não dá, é inviável. Pedro e Gabigol mereciam ser barrados, concordo. Com o bom jogo que fez ontem o Everton Cebolinha, vocês vão me chamar de doido. Bota o Cebolinha com o Bruno Henrique no ataque, Gabigol e Pedro vão pro banco, vão treinar finalização, vão treinar a parte física, que é um absurdo que vocês estão fazendo dentro do campo com o Flamengo. Mais uma vergonha do ano de 2023. Ninguém aqui tá pedindo fora Tite, não. A gente só tá exercendo uma cobrança, sobretudo em cima dos jogadores do Flamengo. Que é um absurdo que eles vêm apresentando dentro do campo, tá? Ontem teve um lance, cara, do Thiago Maia, que eu até acho que é um dos mais aguerridos ali em campo, apesar, na questão do passe, ele erra muito. Tem um passe que ele dá pra lateral, ele recebe a bola, ele dá o passe todo torto, a bola vai pra lateral. É um negócio, assim, constrangedor. O que é isso, cara? O cara treina o dia todo, velho. Não consegue dar um passe. Não sei se você se recorda, esse lance já viralizou aí na rede social. Aí tá aqui, ó. Rodinei metendo gol na Liga Europa em cima do West Ham. Ainda tem isso, né? Rodinei fez gol lá na Liga Europa em cima do West Ham, que é time de Premier League, né? Time de bobeira não, tá? Time do Paquetá, aliás, né? Que jogou com o Rodinei no Flamengo, né? Há um tempo atrás, lá em 2018, né? Rodinei e Paquetá eram do time do Flamengo. Galera, segundo a Letícia Marques, exames apontam contusão torácica em Léo Pereira. Jogador já iniciou o tratamento conservador e é dúvida para esse confronto contra a equipe do sábado. A evolução do quadro, sobretudo das dores, vai determinar se o jogador terá condições de atuar na próxima quarta-feira. A lesão ocorreu aos 16 minutos no segundo tempo após uma trombada do zagueiro com o atacante do Grêmio, JP Galvão. Léo Pereira chegou a ficar caído e a partida ficou paralisada por alguns instantes. Enfim, vamos ver se ele vai ter condições ou não. Aí a nota do Flamengo diz o seguinte: o atleta Léo Pereira sofreu um trauma no tórax durante a partida contra o Grêmio. Foi encaminhado para exames que diagnosticaram uma fissura no arco costal esquerdo. Já iniciou o tratamento conservador e se encontra medicado. E aí, o fisioterapeuta, o doutor William Schettini, eu acho que é assim que se fala o nome dele, Schettini, né? Com todo respeito à pessoa dele, tá? Se eu estiver errando o nome dele, eu vou ler aqui, quem publicou lá foi o Mundo Rubro Negro, depois eu vou perguntar ao Renato Benedito também do que se trata, e aí ele responde, ele fala aqui, ó:
Léo Pereira deve ficar fora dos gramados por pelo menos 40 dias. Sendo assim, só voltaria a atuar para a próxima temporada. Abre aspas para o doutor. Bom, no futebol é um pouco raro de acontecer mesmo, mas a lesão consiste em uma fratura. Na ortopedia, não usamos o termo fissura, e sim fratura, em que o osso se manteve na posição original. Então podemos dizer que ele teve uma fratura parcial no arco costal esquerdo pelo trauma. Não é grave e demora 40 dias para consolidar a fratura, exigindo acompanhamento integral. Olha aí, rapaz, se confirmar esse prognóstico do Dr. William, realmente vai ficar de fora e vai desfalcar o Flamengo. E já não temos o Davi Luiz. Não devemos ter o Léo Pereira pelo menos para esse jogo contra o Santos. Ao que tudo indica, teremos finalmente o retorno de Rodrigo Caio à zaga do Flamengo. Então já se prepara aí, Rodrigão, que daqui a uma semana, ao que tudo indica, você vai voltar à zaga do Flamengo. E aí é uma grande oportunidade para, quem sabe, o Flamengo renovar por mais um ano o seu contrato, sem dúvida nenhuma. Rodrigo Caio vai entrar com tudo para tentar reverter essa situação que, de momento, é de não renovação dele no Flamengo. Galera, ao que tudo indica, Flamengo e Fluminense devem vencer a concorrência pela licitação do Maracanã. Devem, tá, gente? Não é que vai vencer. Segundo o Rodrigo Matos, a regra da concorrência pela gestão do Maracanã, definitiva e provisória, dá grande peso ao número de jogos garantidos no estádio por prioridade ao futebol. Isso gera favoritismo claro a Flamengo e Fluminense na disputa com o Vasco, porque o Vasco é um time só, né? Logo, ele não teria um grande volume de jogos para realizar no Maracanã. Flamengo e Fluminense são dois times. O Fluminense está em boa fase aí, está em final de Libertadores, deve se ganhar, vai para a próxima Libertadores também, do próximo ano, mais uma competição e Copa do Brasil. Por isso também, gente, que o gramado do Maracanã tem piorado, porque o Fluminense tem jogado mais partidas no Maracanã, porque vai avançando nas competições, coisa que não acontecia antes. Então tem essa situação também, né? Antes o Fluminense jogava Sul-Americana, caía ali no início e não jogava mais no Maracanã, só Campeonato Brasileiro, e caía cedo na Copa do Brasil também. Então ele avançando, e Flamengo avançando também, como avançou, por exemplo, na Copa do Brasil, acabam de vez com o gramado do Maracanã. Mas, cara, com essas, como é que eu posso dizer, exigências do governo do estado de, o Flamengo e o Fluminense não podem vetar que outros clubes joguem lá, porque tem que ceder camarote, uma série de benefícios ali que o Flamengo teria que ceder para ter o Maracanã. Com isso, eu sou totalmente contra, tá? O Flamengo vai vencer, Pedrão, que bom. Não, o Flamengo tinha que largar fora. Quem depende do Flamengo é o Maracanã, e não o Flamengo depende do Maracanã. Dá pro Flamengo correr atrás do seu estádio, tá? Pedrão, vai jogar onde? Meu amigo, então deixa outro grupo ganhar e a gente fica jogando lá a hora que a gente quiser, entra na justiça, vou jogar, só paga o aluguel, vaza fora, não precisa nem pagar manutenção, olha que coisa boa. Até a construção do estádio, mas não vão querer isso, então vamos avançando. Segundo a ESPN Brasil, com empréstimo até junho de 2024 e compra fixada em 6 milhões e 200 mil reais, a tendência é que o goleiro Hugo Souza, o Neneca, seja adquirido em definitivo pelo Chaves de Portugal. O goleiro é titular desde a chegada no clube português, tendo realizado 9 partidas com a camisa do clube. Então, eles adquirindo o Neneca em definitivo como goleiro deles, o Flamengo vai ganhar aí 6 milhões e 200 mil reais, porque nesse momento o Hugo Souza está emprestado ao Chaves, o Chaves pretende comprando, pinga essa grana no Flamengo. Desejo boa sorte ao Neneca lá em Portugal, que eu tinha muita esperança, né, que ele fosse um grande goleiro no Flamengo, sobretudo pelas primeiras atuações que ele teve no Flamengo, um goleiro alto, um cara que encaixa, né, faz defesas difíceis, mas que infelizmente teve muitas falhas seguidas, a começar por aquela contra o São Paulo, na Copa do Brasil, e aí depois dali, ele, não sei se o psicológico dele ficou afetado, e aí ele começou a realmente falhar demais, né, e aí
foi uma preocupação muito grande e ele teve que acabar sendo emprestado pelo Flamengo, né? O Paulo Souza deu muitas oportunidades junto com aquele preparador de goleiro dele, o Paulo Grilo, ao Neneca, né? E infelizmente não foram aproveitadas. Galera, segundo o portal de notícias inglês Nottingham Live, que é um portal que cobre notícias do Nottingham Forest, o agente do Gustavo Scarpa buscará o retorno do atleta ao Brasil no final dessa temporada. O jogador estaria decidido a retornar ao futebol brasileiro. O Flamengo está monitorando a situação do meia do Nottingham Forest, que atualmente está emprestado à equipe do Olympiacos, se eu não me engano, até o meio do ano que vem, mas aí se o Nottingham chamar, naturalmente ele pode voltar, ele sai pro Palmeiras, vai pro Nottingham para tentar uma carreira na Europa, fica muitos jogos no banco, não consegue, você ver como é a situação, né, cara? O cara arrebenta no futebol brasileiro, vai para fora, o cara não consegue se firmar ali na Premier League. É um campeonato muito difícil, né? Pra você ver a diferença de campeonato que nós temos. E agora tem essa possibilidade. O Flamengo está monitorando a situação, o jogador quer voltar, o Flamengo quer ele. Quem sabe aí não pode juntar essas duas situações e o jogador jogar pelo Flamengo no ano de 2024. O Flamengo precisa desse jogador para ser um reserva do De Arrascaeta, para concorrer com o De Arrascaeta, para jogar junto do De Arrascaeta, mas o Flamengo precisa desse meio campista, mas não é para desistir do De La Cruz, até porque Scarpa e De La Cruz têm características diferentes, tá? O Scarpa é mais um meia, o De La Cruz também é, mas tem mais poder de marcação que o Scarpa, tem intensidade no jogo. Então não pode descartar. E se for para um é outro, então vai no De La Cruz, que eu quero muito a contratação do De La Cruz, que é um baita no jogador. Segundo o jornal mexicano Record México, Diário Record do México, o Flamengo tem interesse na contratação de Sebastián Cáceres, zagueiro da equipe do América do México e também titular da seleção uruguaia comandada por Marcelo Bielsa, o argentino. Além do rubro-negro, Sevilha e Tottenham acompanham a situação do jogador de 24 anos, o que tornaria ainda mais a negociação difícil, afinal de contas são 2 clubes europeus e todo jogador no seu início de carreira quer ir jogar na Europa, então é uma situação complicada. O Flamengo busca renovar o seu sistema defensivo, a sua linha de defesa. Na minha avaliação, o Flamengo tem que contratar outra linha de defesa, tem que refazer tudo, lateral, zagueiro, porque essa linha defensiva aí tem o Fabrício Bruno que dá uma ajuda, o Léo Pereira joga bem de vez em quando, mas cara, as laterais, sobretudo a direita do Wesley, não é querendo mandar embora o Wesley, mas precisam ali de um jogador mais experiente. Antes nós tínhamos o Rafinha, em 2019. Agora nós temos o Wesley, com todo respeito ao Wesley, mas não tem comparação, né? E fora Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz no auge ali, jogando pra caramba. Então tem toda essa situação, a linha defensiva do Flamengo de 2019 pra cá caiu demais, gente. Caiu muito. Pessoal, segundo o Eric Faria da TV Globo, Flamengo e Gabigol já acertaram e o atacante terá o contrato renovado por mais 5 anos, já tá tudo certo, só falta assinatura de contrato e ele vai ter mais 5 anos, uma década de Flamengo. Sinceramente, gente, o Gabriel é um ídolo do Flamengo, o Gabriel tá ali, né, o bonequinho do Gabriel no estúdio, aquele gol contra o River Plate, coisa e tal, mas eu percebo que a diretoria do Flamengo está renovando contratos assim, de forma, dá 5 anos, dá 3 anos, de forma rápida, porque o Landim ele não quer perder esses jogadores para o próximo ano, que é o ano eleitoral. Ele não quer ser, porque, cara, se você fazer uma avaliação profissional, hoje, o Gabriel não merece uma renovação de 5 anos. Depende, você pode renovar por 2, por 1, por 3, mas 5 anos de contrato, na minha avaliação, ele não merece isso, não tem merecido isso. A gente não pode pensar em passado, a gente tem que pensar no presente, e um presente que já vem de algum tempo, e 5 anos de contrato, acho bem complicado, gente. Não curti muito, não. Poderia renovar, mas por 5 anos? Pra que 5 anos? Deixa a tua opinião, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.